Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou trazer um tema super especial, um tema que toda hora vocês me perguntam no meu direct, querendo saber, que se perguntam: será que meu relacionamento é de Deus? Será que eu realmente tenho que lutar pela restauração do meu casamento? E eu espero hoje responder para você essa pergunta, né, que é uma pergunta que talvez você se faça na sua cabeça, porque eu digo para você de antemão que eu já me fiz essa pergunta diversas vezes. E hoje eu quero compartilhar com vocês o meu entendimento a respeito daquilo que a Escritura diz, né, aquilo que o Senhor falou comigo e que eu espero que fale com você também. Hoje nós vamos falar em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nós vamos ler esse versículo e eu vou explicar para vocês esse ensinamento, tá? Para que vocês possam entender. Antes, eu gostaria já de pedir perdão para você pela minha voz. Eu tô com uma voz aí um pouco fanha, porque a gente veio de um retiro, né, de saúde e tratamento emocional, que é o nosso reset. E se você ainda não segue, né, a nossa igreja, @placechurchoficial, e também segue o meu Instagram, @JanaLisboas, que vai ajudar você, né? Muitas coisas eu fiquei um pouquinho ausente esse final de semana, mas já estamos de volta. Então hoje a gente vai falar desse tema extremamente importante. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Por que, Janaína, eu tenho que compartilhar? Porque a palavra de Deus vai se expandindo através do seu compartilhamento. Não é por mim que você tem que compartilhar, é porque você expande a palavra de Deus e você ajuda mais pessoas a entenderem aquilo que a Escritura Sagrada diz. Amém? Esse é o propósito do meu canal, então você aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque ativando o sininho você vai conseguir receber todas as notificações de novos vídeos aqui do canal. Beleza? Então vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós: não vos enganeis, não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Preste atenção, que aqui ele está falando que tudo aquilo que o ser humano planta, ele vai colher. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos, mas eu quero responder essa pergunta para você e eu resolvi trazer esse versículo específico para ajudar você no entendimento. Por que a Bíblia começa dizendo no versículo 7, não vos enganeis? Ou seja, não se engane achando que você é mais esperto do que Deus. Não se engane achando que você pode driblar o Senhor. Ele está dizendo, Deus não se permite zombar. Não ache você que Deus ele é bobo. Ele não é bobo. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus sábio. Ele é um Deus inteligente. Tão inteligente que a gente não consegue alcançar a inteligência do Senhor. Então quando ele fala, Deus não se permite zombar, ele tá dizendo para mim e para você que Deus conhece todas as coisas. E muitas vezes ele permite que a gente viva algumas coisas por causa da misericórdia. E a misericórdia é algo que ele nos dá, né? Por quê? Porque ele quer dar, não porque a gente merece. Amém? Então, quando ele fala, Deus não se permite zombar, ele está dizendo, ele vê até onde você vai. Ele sabe o que você está fazendo, ele sabe o que você pensa, mas ele vai deixar você ir até onde ele acha que você vai. E quer ver a tua capacidade. Só que quando a gente se faz uma pergunta assim, será que o Senhor quer esse relacionamento? Você precisa entender que Deus não escolhe nenhum namorado para você. Deus não escolhe o seu marido. Deus não escolhe a sua esposa para você. Ele te dá o livre arbítrio para que você escolha aquilo que você quer viver. Quando a Bíblia diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, ele está dizendo assim, que você e eu perecemos porque a gente faz escolhas sem conhecer a Escritura Sagrada. Então, nós perecemos muitas vezes na nossa vida porque a gente não sabe escolher segundo o que a Bíblia diz que tem que ser. Nós escolhemos segundo a vontade da nossa carne. E olha o que diz o versículo 8, eu queria muito que você prestasse atenção neste versículo.
Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Olha o que ele está dizendo. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então eu vou pegar e destrinchar esse versículo com você, para você entender. Olha o que ele está dizendo. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. O homem hoje escolhe a mulher simplesmente porque ela é uma gostosona. E eu não estou dizendo que você tem que escolher uma mulher que não é agradável aos seus olhos. Você tem que ter uma atração, sim, pela mulher que você vai escolher. Mas não tem que ser só a beleza dela que tem que contar. Você tem que escolher o seu marido, o homem que você vai se relacionar, não por causa da conta bancária dele ou por causa da beleza dele. Você deve escolher pelo caráter que ele tem, porque a beleza e o dinheiro são coisas passageiras, mas o caráter é que vai fazer você permanecer casada, é que vai fazer você permanecer de pé. Então entenda, ele diz: pois quem semeia para a sua carne, da sua própria carne colherá ruína. Mas calma, talvez você esteja pensando aí agora assim: pastora Janaína, eu fiz uma escolha errada. Eu escolhi meu marido por causa da conta bancária dele, ou por causa da beleza dele, ou por causa... E eu não escolhi porque na época ele já dava indícios de mau caratismo. Pastora Janaína, eu escolhi a minha esposa porque ela era uma gostosona, ou porque nós dois juntos poderíamos ter uma vida confortável, ou porque... Não sei qual foi o motivo que você escolheu. Mas se você hoje reconhece que você fez uma escolha sem o conhecimento da palavra, Deus, pela tua misericórdia, pela misericórdia dele, por misericórdia a você, ele diz para mim e para você que eis que faço nova todas as coisas. Então ele está dizendo para mim e para você que ele pode transformar tudo. Caramba, que bênção, glória a Deus. Deus pode transformar um relacionamento. Calma, porque tem outros ponderadores aí que tem que entrar. Pastora Janaína, então você está dizendo que a escolha ruim que eu fiz lá atrás, né, que foi uma escolha que não foi segundo a palavra de Deus, pode ser transformada numa nova coisa. Eu vou dizer para você, claro que pode. Eu vivi essa transformação no meu casamento. O que eu quero dizer para você é que existe um fator ponderador aí no meio do caminho que você tem que levar em consideração. Que fator é esse, pastora Janaína? O livre arbítrio. Como assim? Não entendi. Vamos dizer, tá? Que eu e meu esposo, nós nos casamos, ok? Que efetivamente aconteceu, nós nos casamos. Quando a gente casou, nós éramos da macumba, né? Umbanda, pra ficar mais bonitinho na fala, né? Tá bom. E, quando nós nos casamos, nós não tínhamos conhecimento nenhum da escritura. Então, Deus pegou esse casamento que foi feito debaixo de uma escolha sem conhecimento da palavra e, por causa do meu posicionamento, ele resolveu transformar. Porém, tem uma questão que tem que entrar aí no meio do caminho. Primeiro eu entendi que eu estava fazendo tudo errado dentro do meu casamento. Independente se o meu marido queria ou não, eu não estava sendo uma boa esposa. Então Deus já não agiria em meu favor. Por quê? Porque eu brigava, eu batia nele, eu arremessava as coisas nele. Hoje eu acabei, antes de gravar esse vídeo aqui, eu entrei numa live no meu Instagram e a menina falou: nossa, eu queria ter a sua calma. Nem sempre foi assim, tá? Hoje eu manifesto o fruto do Espírito. Porém, no meu passado, lá no Egito, era muito ruim de eu ser assim. Eu era uma mulher que eu sempre trabalhei. Fui criada pelo meu pai dizendo assim pra mim: você não tem que depender de homem nenhum. Então eu nunca pedi R$1 pro meu marido pra comprar o que fosse. Meu cartão eu pagava, minhas roupas eu pagava, tudo eu pagava. Ele sustentava a casa. Mas as minhas coisas, eu não queria pedir dinheiro a ele de maneira nenhuma. Então eu era autossuficiente, dona de mim mesma. E aí quando você se converte, você aprende que o teu dono é o Senhor, não é você. Que você não vive, a Bíblia diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Então eu tinha que deixar que Cristo vivesse em mim. E aí o que acontece? Deus, para me tratar uma mulher extremamente difícil, extremamente geniosa, extremamente dura, seca, porque eu nunca fui uma mulher emocional e não sou até hoje, tá, gente? Vocês precisam entender que é porque assim, eu não gosto de vídeo longo, tá, gente? Mas é porque esse vídeo vai acabar estendendo um pouco mais. Existem duas mentes, nós temos duas mentes. A mente racional e a mente emocional. A mente emocional, quando ela domina você, você age sem levar em consideração as consequências. Você age pelo impulso da adrenalina, que a amígdala, que é algo dentro do seu cérebro, tá? Não vou entrar em detalhes porque não... Tem uma bolinha dentro do seu cérebro chamada de amígdala cortical. Ela dispara adrenalina pro teu corpo, que é isso que acontece quando você, por exemplo, lidar de frente com um bicho que você morre de medo. Vou dar um exemplo, eu tenho pavor de barata. Quando eu vejo uma barata, minha reação, sem pensar, é dar um grito e sair correndo. Depois que eu vou refletir na situação. É quando você tá numa situação de um assalto, que você age assim sem pensar, você não sabe nem o que você tá fazendo, você não sabe qual é a reação. É quando uma pessoa tenta se defender, você simplesmente age por impulso. Isso quem tá mandando é a sua mente emocional. A mente racional é aquela que governa com ponderadores, né? Então vamos supor, antes de você tomar uma decisão, antes de você assinar um contrato, você lê, você reflete, vê as consequências daquilo. Essa é a função da mente racional. Então, eu era uma pessoa muito dominada pela minha mente emocional. Totalmente dominada pela minha mente emocional. Então, eu agia por impulsividade, eu era reativa. Ele falava uma coisa que eu não gostava, eu rebatia. E aí, o que Deus faz? Para me moldar, Ele permite que eu tenha um marido que é dominante, para eu poder conseguir me submeter a ele. Porque a partir do momento que eu me submeto à minha cabeça, que é o meu marido, tá? A partir do momento que eu consigo me submeter a um homem na sua forma humana, com certeza eu vou conseguir me submeter a um Deus que me ama, entende? Então Deus usou o meu esposo, que é ferro, eu digo que ferro afia ferro. Ele é um homem extremamente genioso, eu também sou uma mulher geniosa, então Deus fazia com que a gente amolasse um ao outro. E esse é o propósito do casamento. É que quando eu tô fraca, ele tem força para me levantar. E quando ele tá fraco, eu tenho força para levantar ele. Então a gente precisa entender que existem muitos fatores ponderadores dentro de uma relação que a gente tem que levar em consideração. Tá, Janaína, mas você tá falando isso tudo, eu não tô entendendo nada. Eu quero dizer para você que Deus só vai restaurar a tua relação, tá? Se o teu cônjuge realmente quiser permanecer casado, ok? Se ele resolver sair de casa e não quiser mais viver com você, ele está abandonando você. E vice-versa, tá? Eu tô falando isso para homem e mulher. Se a tua mulher sair de casa e ela resolve abandonar você, você tem uma escolha a fazer, tá? Você tem a escolha de querer permanecer nesse relacionamento ou de querer sair dele. Ah, eu fui traída, você tem uma escolha a fazer. Você pode escolher, ok? Você tem o livre-arbítrio. Mas se você está dentro da sua casa, seu marido não te traiu, sua vida não está o melhor, não está um mar de rosas, tá? Mas você quer seu casamento, você acha que pode salvar. Seu marido começa a ver a transformação e aos poucos ele vai vendo Deus em você e ele vai querer estar, porque a presença do Senhor, ela atrai, tá? A paciência faz com que as pessoas... Se você é uma pessoa paciente, as pessoas querem estar do seu lado. Se você é uma pessoa amável, as pessoas querem estar do seu lado. Se você é uma pessoa segura, as pessoas vão querer estar ao seu lado. E tudo isso, Deus vai acrescentando em você. Então, eu conheço pessoas, eu cuidei de pessoas que Deus não restaurou o casamento. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma pessoa que queria muito pelo casamento, lutou com todas as suas forças até chegar ao fundo do poço. Chegou ao fundo do poço, resolveu que não queria mais o casamento porque o homem tinha engravidado a amante. E resolveu que queria viver uma nova história em Deus. Essa pessoa continuou semeando segundo o Espírito, se santificando, não tinha relação com nenhum outro homem, se guardava para Deus, orava, jejuava, vivia em propósito. Ela esperou 4 anos para poder encontrar uma pessoa que quisesse viver aquilo que Deus queria que ela vivesse,
que era um relacionamento debaixo de um propósito. E anos depois, o ex-marido entrou em contato, pedindo perdão, dizendo que errou com ela e que não deveria ter feito isso. Ela hoje está feliz com um outro relacionamento, vivendo em Deus, os propósitos que Deus tem para a vida dela. Mas aquele homem fez uma escolha. E ela, no fundo da dor dela, no auge da dor dela, escolheu outra. E Deus dá esse livre-arbítrio pra gente. Meu relacionamento é de Deus? É você que tem que responder se você quer ou não lutar. Se você decidir lutar, se você não está vivendo debaixo de ameaça, de agressão, de tudo isso, se você resolver lutar, Deus pode sim intervir. Mas para que ele venha intervir, você deve estar submetida totalmente e exclusivamente a ele, e não à sua carne. Você entende? Por isso que o versículo diz aqui: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Por isso que a mulher brigona, agressiva, o homem agressivo, o homem que é opressor, o homem que adoece a mulher que adoece o homem, o ciúme, a inveja, tudo isso são semeaduras da carne. E quem semeia isso na vida, colhe a ruína. Por exemplo, esse ex-marido que vivia traindo ela e engravidou outra mulher, esse ex-marido semeou segundo a carne dele e ele colheu a ruína. Ela não. Ela semeou segundo o Espírito e ela colheu segundo o Espírito. Então, para que o Senhor intervenha no seu relacionamento, você deve estar única e exclusivamente submetida ao governo dele. Aturando o que você tiver que aturar, aceitando que você tem uma cruz a carregar. Por isso que ele fala: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você também pode vencer, mas você tem uma cruz que você tem que carregar. E aí é aquilo que você vai decidir: a minha cruz dá para segurar ainda? Eu tô morrendo por causa dela? Esse é um fator ponderador que eu sempre me questionei. O meu relacionamento, isso que eu tô vivendo, não é um relacionamento, abusivo, não é um relacionamento onde eu sou agredida, muito pelo contrário, eu era a agressiva. O relacionamento que eu tô vivendo não é um relacionamento de morte. Eu comparava, sabe, gente? Eu olhava para vários relacionamentos e eu falava: cara, eu não vivo metade disso. Entende? Então eu glorificava o Senhor. Tudo é a sua ótica de ver. Mas você precisa entender que Deus, ele é amor. E por amor a você, e por amor à tua decisão e à liberdade de escolha que ele te deu, ele vai permitir que ou você se separe ou não. O que não significa que ele queira. Entende? Então, quando eu falo, olhe, peça direção ao Senhor, é porque ele vai te dar sinais, né? Eu tenho uma pessoa que eu cuidei, que ela pedia para o Senhor: Senhor, me dá sinais se eu tenho ou não que estar com essa pessoa. Deus começou a mostrar sinais. Mulheres que lutaram 4, 5, 6 anos e pediam sinais: Senhor, eu devo continuar lutando? E o Senhor dá sinais, porque ele te ama. Ele quer saber se você quer primeiro saber a opinião dele, porque você pode tomar a sua decisão por você mesmo, ou você pode pedir a opinião de Deus e ele vai te dar. Entende? Então é muito mais complexo do que você dizer assim: meu relacionamento é de Deus? Sim. Não, não é. Entende? Deus, ele sempre quer o casamento e a família. Ele precisa encontrar alguém que esteja submetida a ele. E eu vou contar aqui, abrir um parênteses para vocês, que eu cheguei num nível no meu casamento que eu confiava tanto em Deus que para mim não importava mais se ele ia ou não restaurar. O que eu pedia para Deus é: Senhor, me restaura como mulher, me restaura como tua filha, me restaura como uma serva. Então eu resolvi que eu ia bloquear tudo ao meu redor para viver para Deus. Quando eu digo bloquear, não é excluir as pessoas, não é isso, mas assim, eu não ia deixar que o externo influenciasse a minha intimidade de relacionamento com Deus. Ou seja, o meu tempo de oração, meu tempo de leitura bíblica, o meu tempo de adoração, de botar um louvor na minha casa. Nada nem ninguém podia tirar isso de mim, não pode tirar isso de você.
Entende? Então, é muito mais complexo. Para você saber se seu relacionamento é ou não da vontade de Deus, de antemão eu já quero dizer para você, se o teu marido te agride, se o teu marido te oprime, se o teu marido te faz adoecer, a primeira coisa que você tem que fazer é sair desse relacionamento. Eu te falo isso de cadeira. Saia desse relacionamento e se restaure. Ah, Deus pode restaurar o agressor? Pode. Ele lá e você aqui. Por quê? Porque você não tem que ficar arriscando a sua vida debaixo de um relacionamento que talvez não vá ter um fruto, porque talvez essa pessoa nunca vá se submeter a Deus, entende? Então, talvez a separação, eu não estou dizendo divórcio, eu estou dizendo separação de corpos, tá? É necessária para que você venha a ser restaurada em Deus, entende? Então, é um assunto muito mais polêmico do que parece, né? São muitos outros fatores que devem ser levados em consideração. Mas Deus pode tudo, desde que a pessoa queira. Deus me restaurou porque eu quis a restauração. E aí, quando Ele me restaurou, eu manifestava tanto o fruto do Espírito na vida do meu esposo, que eu simplesmente comecei a atraí-lo para mim, entende? Eu comecei a atrair o Gustavo para mim e ser a mulher que o Senhor dizia que eu deveria ser. A mulher que tem o alicerce firmado na rocha, a mulher que manifesta amor. É muito difícil você amar uma pessoa que te faz mal, sim, mas nós fazemos coisas erradas todos os dias e o Senhor manifesta o amor dele por nós. Então eu não posso me colocar numa posição superior de não querer perdoar alguém quando eu sou perdoada todos os dias. Então entende que para Deus o menor, aquele que se humilha, é o maior. Então eu não estou preocupada se as pessoas vão dizer, lá, corna. Porque o que me importava era o que Deus queria saber de mim. Se Deus olhasse para mim e dissesse assim, você é a minha filha amada, eu tenho prazer em ti, já era suficiente. Então eu queria que você recebesse essa palavra da parte de Deus com todo o amor do mundo, né? Seu relacionamento é de Deus, leve em consideração esses ponderadores. Se o teu relacionamento não vai te levar à morte, tente lutar, peça sinais a Deus. O relacionamento sempre é de Deus, né? Talvez você tenha escolhido sua relação lá atrás sem ter conhecimento da palavra. Você pode orar e pedir para Deus que transforme isso numa bênção, como eu orei. A minha oração pelo meu marido não era assim, Senhor, restaura o meu casamento. A minha oração é, Senhor, encontra o Gustavo. Porque quando alguém encontra o Senhor, não tem como permanecer da mesma maneira. Minha oração para Deus é, Senhor, me restaura. E se o Senhor achar que eu devo permanecer casada, muda ele, transforma ele. Talvez o teu marido nem esteja na tua casa. Talvez ele nem tenha uma vida matrimonial mais com seu marido. Mas se você quiser orar, pede para o Senhor encontrá-lo. E se for da vontade de Deus, para Deus restaurar. Agora, se não for, pede para afastar. Porque Deus ele vai fazer aquilo que você dá liberdade para ele fazer. Deus é educado. Se você falar assim para ele, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser fazer. Ainda que eu sofra, faz o que é melhor para mim. É aquela velha história, a criança se machuca, se rala. Ela vai ter que passar o remedinho. Hoje em dia nem arde mais, mas antigamente ardia, né? Passava o remedinho para arder, para desinfeccionar. Ou se for um corte profundo, tem que tomar o ponto. E o ponto vai doer, mas vai ajudar a sarar. Entende? Às vezes Deus permite ser sofra dores para que você venha a amadurecer e ser mais forte lá na frente. E até mesmo, existem coisas que Deus vai arrancar da tua vida, porque Ele sabe que lá na frente isso vai ser melhor para você. Amém? Então que você receba essa palavra da parte do Senhor para a tua vida. A minha imersão está aberta. Se você quiser fazer a sua inscrição, pode fazer a sua inscrição. O link está na minha bio, o link está aqui na descrição desse vídeo também. É uma imersão onde eu trato casos bem profundamente. Não é tão raso aqui. Eu vou analisar casos individuais e ajudar você, que vai ser minha aluna, a ter uma direção da parte de Deus, entendendo os princípios da palavra. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, eu te espero amanhã às 22 horas para o meu próximo vídeo.